mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 19. Salmos 19, vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 7 e 8. Salmo 19, verso 7 e 8. Assim diz as Escrituras Sagradas: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que lindo aqui o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que lindo, irmãos. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos oriente na reflexão desta manhã. Amado Pai, Pai justo, Pai santo, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela noite tão preciosa que tivemos, ó Pai. Eu quero também te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade e liberdade que temos para abrir as Escrituras Sagradas e meditar no teu grande amor. Te peço para que cada pessoa que nos escuta nesta manhã, que tenha os seus olhos abertos, o seu entendimento esclarecido pelo Espírito Santo para conhecerem plenamente a verdade. Pai, fala com cada um de nós, não permita que dúvidas venham pairar sobre as nossas mentes e que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, a pessoa de Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Fale com cada um de nós, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Pai, conduzindo e dando almas para Cristo. Este é o ministério do Teu Espírito. Nós estamos confiados no Senhor, de que esta verdade, de que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas fará aquilo que apraz e aquilo que concerne a Ti mesmo, a sã doutrina. Por misericórdia, Pai, abençoa todas as famílias que nos escutam nesta manhã. Esteja repreendendo toda ação de Satanás, toda ação do diabo que tenta iludir as pessoas, que tenta enganar as pessoas. Pai Santo, repreenda o inimigo, para que a verdade possa ser penetrada nos corações. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, nós sabemos que há muitos aí, crentes, que são pessoas imaturas, e essas pessoas têm fechado os olhos à providência divina, ou até mesmo à disciplina do Senhor, e atribui todas as coisas amargas da vida à ação dos demônios, à ação de Satanás. Hoje, existem igrejas, e há igrejas que falam mais acerca do diabo do que sobre Jesus Cristo. Promove aí mais o diabo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazem e estão fazendo também dos cultos sessões de exorcismo, em vez de uma celebração ao nosso Deus vivo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, em algumas dessas igrejas, muitos pregadores aí, eles têm longas conversas com os demônios, e estes chegam até mesmo a ter acesso ao microfone da igreja. Isso aqui é um absurdo. Tenho acompanhado aí, infelizmente, esse tipo de coisa tem trazido muita tristeza para o meu coração. Olha, irmãos, existem aí tantos mestres da Bíblia que, de fato, chegam ao absurdo de citar vários nomes de demônios, olha só, pasme com isso, que foram revelados pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, meus irmãos, que o diabo, ele é o pai da mentira, e ele não é digno de nenhuma credibilidade. No entanto, hoje a gente vê tantas pessoas
entrevistando aí os demônios, entrevistando os diabos. Esse tempo atrás, eu ouvi na televisão um pastor dizendo o seguinte, dizendo para o diabo: fala a verdade aí, seu mentiroso. Olha só como é que o mentiroso vai dizer a verdade. É cada absurdo que tem no meio do povo de Deus que a gente fica completamente pasmado. Mas tudo isso é porque eles não conhecem a verdade. Então eles se deixam se levar por esse tipo de coisa. Agora, muitos outros também, ele tem uma tendência de confundir, isso mesmo, estão confundindo a ação dos demônios com as obras da carne. Obra da carne é obra da carne. Obra dos demônios é fácil de identificar se você estiver com a verdade. Então, certa vez, ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que, por exemplo, feitiçaria, dizendo que é do diabo. Não é do diabo. Feitiçaria é obra do homem, é obra da carne. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, eu vou ler o 19 e o 20, que você vai ver que feitiçaria não é obra do diabo. Feitiçaria é obra do homem, é obra da carne. A Bíblia diz assim, Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 20. As obras da carne são conhecidas. Eu queria que você prestasse bem atenção para você verificar o que são obras da carne. Obra da carne é aquilo que é do homem, é aquilo que o homem produz. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Aí, portanto, no versículo 20 fala que feitiçaria é obra da carne e não dos demônios. Nós, se não tivermos um discernimento na palavra de Deus, nós vamos também dar crédito a muitos pregadores que afirmam que feitiçaria é obra do diabo. Não é. A Bíblia diz, a sua Bíblia diz que é obra da carne. Estão me entendendo, irmãos? Então nós temos que ter esse discernimento na palavra, para identificar, isto aqui é da carne, isto aqui é do demônio. Feitiçaria não é obra do diabo, feitiçaria é obra da carne, é do homem, não tem nada a ver com o diabo. Então, essa carne está aí repleta de feitiçaria, precisa de ser crucificada, precisa de ser morta lá na cruz no corpo de Cristo. Por isso que no mesmo capítulo 5 de Gálatas, no versículo 24, temos o relato da palavra de Deus dizendo o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, os que são de Cristo, não é que vai crucificar, já crucificaram a carne. Quando Cristo morreu, eles também morreram, nós também morremos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Por isso que é muito interessante nós não confundirmos a ação dos demônios com as obras da carne. Estou lembrando aqui de uma história. Certa feita, uma mulher, ela entrou no gabinete de um pastor pedindo que esse pastor orasse pelo seu pai. Porque, segundo essa mulher estava dizendo para o pastor, ele estava tomado pelo demônio do adultério. Aí, depois que o pastor ouviu aquela mulher, disse que adultério é obra da carne e não possessão demoníaca. Sendo assim, o seu pai, ele precisava de arrependimento, precisava de crer na sua libertação do pecado, precisava de crer na morte do seu velho homem e não de exorcismo. Irmãos, nós estamos vendo e sabendo que esse tipo de pregação é uma espécie de freudianismo evangélico em que as pessoas elas são levadas a crer que elas não são responsáveis diante de Deus pelos seus atos, mas apenas vítima do sistema demoníaco. E não é. Aquele Freud, era um psicólogo, ele ensinava que os nossos problemas não são autógenos, ou seja, gerado em nós mesmos, mas halógenos, gerado fora de nós, nos outros. Então, sendo assim, nós não somos culpados, nem responsáveis morais, mas vítimas.
embora aí nós não neguemos a ação dos demônios na indução ao pecado, nós precisamos entender que o homem, ele está em estado de rebelião contra Deus e que a vontade da carne é inimizade contra Deus. E há pregadores que estão mais preocupados em amarrar os demônios do que em pregar o evangelho. Amarrar demônios não vai libertar ninguém. O que vai libertar é o evangelho, porque o evangelho, segundo Romanos 1, verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em João, capítulo 8, por exemplo, versículo 32 e 36, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Porque em João 8,36 a Bíblia diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos parar com essa história de amarrar demônios aí. Quem que vai amarrar demônios? Não tem jeito. Então, irmãos, é pregando o evangelho, é pregando a Cristo que a pessoa irá se libertar aí do seu pecado. E uma vez que essa pessoa, ela creu em Cristo Jesus, ela creu que está crucificada, que morreu com Cristo, Satanás não toca mais nessa vida, porque em 1 João 5,18, a palavra fala que aquele que é nascido de novo, não vive em pecado. Antes, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora, essa prática aí, meus irmãos, que estão fazendo, não é vista dentro da palavra de Deus. Agora, onde o evangelho chega, onde o evangelho é pregado, onde a luz de Cristo penetra, as trevas são expulsas, visto que Cristo, ele veio destruir, ele veio desfazer as obras do diabo. Não evangelizamos com expedientes místicos, com rituais de libertação, mas com a pregação fiel da palavra de Deus. Está entendendo, irmãos? Nós não temos aqui, ide por todo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Como é que você pode crer no evangelho se você nem sabe o que é evangelho? Evangelho significa morte e ressurreição de Cristo. Para que você seja liberto do seu pecado, de você mesmo e de principados e potestades, você tem que crer que lá naquela cruz você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Aí sim você é uma pessoa que foi salva pelo evangelho. Você é verdadeiramente um filho e uma filha de Deus. Caso contrário, não tem possibilidade de você ser salvo. Amados, existem muitos aí mestres, pastores, doutores e pregadores que ensinam que antes de evangelizar uma cidade, precisamos primeiro identificar nela as fortalezas de Satanás e amarrar os demônios. Eu já ouvi muito isso. A partir disso, os cativos serão libertos. Irmãos, essa prática, ela é uma prática estranha no Novo Testamento. Jesus, ele não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Os reformadores não fizeram isso. Trata-se de uma inovação que veio ao arrepio da palavra, de uma heresia que foi sutilmente introduzida na igreja. Por isso que existem também aqueles que ensinam de forma equivocada, que até mesmo pessoas regeneradas e salvas ficam possessas de espíritos malignos. Isso é um absurdo. Por que que existem muitos crentes que são possuídos pelo demônio? Porque esses crentes nunca nasceram de novo. Porque esses crentes nunca experimentaram a sua regeneração, nunca foram salvos pelo evangelho, nunca creram em seu novo nascimento em Cristo, nunca creram que lá naquela cruz foram crucificados, foram mortos para o pecado.
e foram ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos lugares celestiais. É por isso que são possuídos, porque quando uma pessoa nasce de novo, quem vem habitar dentro dela é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse para os seus discípulos e também está dizendo para mim e para você nesta manhã: todo poder me foi dado no céu e na terra. E este que tem todo o poder no céu e na terra, ele vem habitar dentro de nós quando cremos na verdade da palavra de Deus. Queridos, como poderiam coexistir no mesmo corpo o Espírito de Deus e o Espírito maligno? É um absurdo, isto não existe. Queridos, por favor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como uma pessoa regenerada, que nasceu de novo, selada com o Espírito Santo, habitada por Deus, separada para ser propriedade exclusiva de Deus, poderia ser ao mesmo tempo uma sinagoga de Satanás? Como, meus irmãos? A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se somos habitados pelo Espírito Santo, não podemos ser ao mesmo tempo possuídos pelos espíritos imundos. E eu já vi muitos crentes sendo possuídos pelos espíritos imundos, por Satanás, pelo diabo. Por que eles eram possuídos e são possuídos? Porque nunca nasceram de novo, nunca experimentaram a graça do novo nascimento. Irmãos, um outro ensinamento bíblico que tem sido aí deturpado é a contribuição bíblica. É óbvio que a palavra de Deus, ela ensina com bastante clareza sobre dízimos e ofertas. O dízimo, ele é santo ao Senhor. E nós não podemos reter, não podemos subtrair, subestimar, nem administrar o dízimo. Devemos sim trazê-lo integralmente à casa do tesouro. Não damos o dízimo, nós entregamos-lo. O dízimo não é nosso, é de Deus. Dízimo não é dívida. Dízimo não é dívida, por isso, reter é roubar a Deus. Nós devemos também ofertar a Deus com generosidade, espontaneidade, proporcionalidade, sistematicidade e com grande alegria, meus irmãos. Agora, por outro lado, em muitas igrejas, o puro evangelho ele foi alterado. Prega-se mais sobre dinheiro do que sobre Cristo, mais sobre prosperidade do que sobre salvação, mais sobre o que devemos dar para a igreja do que sobre a suprema dádiva de Deus ao homem. Irmãos, muitos pregadores gananciosos estão fazendo da igreja um meio de enriquecimento rápido. E esses pregoeiros, eles mercadejam a palavra, estão torcendo a verdade, vendem a graça de Deus e alimentam um povo com absinto, em vez de lhe dar o verdadeiro pão do céu, que é Cristo. Amados, muitas denominações chegam mesmo a criar mecanismos enganosos para induzir o povo à contribuição. Pessoas desesperadas e desprovidas de discernimento espiritual, essas pessoas chegam a dar tudo para a igreja, recebendo promessas aí de terem tudo de volta quadruplicadamente. Esses obreiros fraudulentos, meus irmãos, não têm nenhum temor de Deus, ficam citando textos e mais textos bíblicos fora do seu contexto para justificarem a sua prática desavergonhada, enchendo os cofres da igreja, enquanto o povo de Deus se torna cada vez mais prisioneiro aí das suas promessas mirabolantes. A bem da verdade, precisamos afirmar que Deus, ele dá prosperidade sim, pois a alma generosa prosperará. Agora, a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais, diz a palavra de Deus, né? Lá em Provérbios 11, versículo 24. Então, irmãos, nós precisamos afirmar que quem semeia com fartura, com abundância ceifará. Mas, no entanto, há uma grande diferença entre o princípio bíblico da contribuição e a exploração dos fiéis em nome de Deus.
Agora, tem outra verdade bíblica profundamente distorcida hoje, é aquela que todos nós já conhecemos, que é a cura divina. Algum tempo atrás, nós já tratamos desse tema aqui, mas nós vamos voltar a ele para nós elucidarmos alguns aspectos aqui, que de fato estão um pouquinho fora da palavra de Deus. Um pouquinho não, quilômetros de distância. A Bíblia, ela ensina que Deus é quem cura todas as nossas enfermidades. Isso aqui está tão claro no Salmo 103, versículo 4. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus quem faz isso de uma forma tão clara. Então temos que entender que toda cura é divina, pois em última instância só Deus tem poder para curar. Ele cura sem os meios, pelos meios e apesar dos meios. Deus é Deus. E algumas curas, elas são miraculosas, visto que Deus ele pode reverter situações humanamente impossíveis. Mas hoje, meus irmãos, prega-se que toda enfermidade é procedente do maligno e que, como Cristo veio para desfazer as obras do diabo, é vontade de Deus curar sempre. Então, sendo assim, com esta visão, não deveríamos nem pedir a Deus que faça a sua vontade, mas exigir de Deus a cura. Irmãos, mas pensemos numa coisa. Mas quando as pessoas aí, no afã de receber a prometida cura, continuam ainda enfermas, e esses pregoeiros inconsequentes ainda acrescentam mais um fardo sobre os ombros dos aflitos, dizendo-lhes que não foram curados porque estão em pecado ou porque a fé deles é muito pequena. A fé deles é pequena demais. Queridos, nós não negamos que o pecado inconfesso, ou talvez aí a falta de fé, são impedimentos para a cura divina, mas não podemos concordar, isto à luz das Escrituras Sagradas, que toda doença tem procedência maligna, nem que é da vontade de Deus curar sempre. E se de repente, olha queridos, se tiver uma pessoa, por exemplo, doente, enferma, aí pede para nós orar, a gente vai orar. Mas eu não sei se Deus vai curar ou não. Eu creio que Ele pode curar, Ele é o Todo-Poderoso. Mas e se foi Deus quem mandou aquela doença para tratar com o assunto espiritual daquela pessoa? E se for Deus que enviou aquela doença? Porque Ele envia, às vezes para disciplinar os seus filhos. Porque Deus ama os seus filhos. Então, por isso que a morte, meus irmãos, a morte para o Filho de Deus, para o cristão, não é um castigo não, é uma promoção. Porque morrer para o Filho de Deus é descansar das fadigas. A morte para os filhos de Deus é mudança de endereço, é ir para a casa de papai, para a casa do pai, para o lar eterno, para a pátria celeste, para o paraíso, para o céu. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. E a Bíblia diz que, no Salmo 115, Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe, irmãos? Eu conheço um pastor chamado Miguel Gonçalves Torres. Ele disse antes de morrer o seguinte: olha, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Aquele evangelista do século XIX, Moody, aquele grande evangelista, ele disse ali, antes da sua morte: olha, estou vendo a terra se afastando e aproxima-se o céu, e eu estou entrando na glória. Ah, que precioso, meus irmãos. Aquele médico, Dr. Martin Lloyd Jones, médico, pastor, aquele grande estadista do púlpito lá no século XX, século passado, depois ali de uma longa batalha contra o seu câncer, ele disse para a sua família e para o pessoal lá da sua igreja: olha, meus irmãos, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Vocês estão orando para Deus me curar? Não, irmãos, não orem mais, deixa eu ir para a glória.
e eu quero ir para a glória. Vocês estão me segurando aqui. Deixa eu ir para a glória, porque Deus está me chamando. Por isso que muito exagero também tem sido aí ensinado sobre a questão da maldição, sobre nomes próprios. Alguns pais, ao ouviram essas mensagens aí alarmistas, chegam ao ponto de mudar o nome de seus filhos, provocando neles grandes traumas emocionais. Nós não vemos, meus irmãos, nenhuma base bíblica para dizer que o nome em si possa atrair uma maldição, nem que a beleza de um nome possa garantir bênçãos automáticas. Isso é pura obra do engano. Nós sabemos que há alguns nomes bíblicos que são belíssimos, mas aqueles que ostentaram esses nomes viveram o contrário do significado deles. Absalão, por exemplo, filho de Davi, significa pai da paz. Mas ele matou seu próprio irmão e ele conspirou contra o seu próprio pai. O nome Judas significa louvor. Mas esse apóstolo, Judas, foi quem traiu Cristo, foi o traidor de Cristo. Bar Jesus significa filho de Jesus, mas era um mágico, lembra? Lá em Atos 8? Então, irmãos, de outro lado, nós temos nomes com significados pagãos, como Apolo, que significa destruidor, mas sabemos que foi um homem de Deus, poderoso nas Escrituras. Aqueles, lá no Antigo Testamento, os 3 amigos de Daniel, eles receberam nomes babilônicos que exaltavam ali aquelas divindades pagãs. Mas eles permaneceram fiéis a Deus, a despeito dos nomes que eles receberam ali por Nabucodonosor. Então, meus irmãos, é óbvio que antes de escolhermos um nome para os nossos filhos, nós devemos ser criteriosos na escolha do significado. Mas vou dizer uma coisa aqui: não devemos pensar que a bênção ou a maldição esteja no significado do nome, mas no estilo de vida que se vive. Tá certo, irmãos? Então, não importa se o filho chama Manuel, Samuel, Joaquim, Apolo, Judas, não importa. A palavra fala em Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Tá me entendendo, irmãos? Então, devemos ficar preocupados com essas besteiras aí, não. Se é Deus quem nos guarda. Agora, um outro engano que é bastante venenoso, que tem sido dado aí ao povo em nome de Jesus, é o teísmo aberto, né? Os mestres dessa teologia, eles ensinam que Deus, ele vive cada dia sendo surpreendido como nós pelos acontecimentos. Essa é uma heresia terrível. Ele não apenas não os pode impedir, como também não os conhece antecipadamente. É o Deus que eles estão pregando por aí. Então, Deus, ele não sabia que as ondas gigantescas lá do tsunami invadiriam cidades costeiras da Ásia. Deus não sabia que o Katrina assolaria lá a cidade lá dos Estados Unidos, né? Então, essa antiga heresia, meus irmãos, ela vem travestida de uma teologia que despoja Deus de sua majestade, de sua soberania e de seus atributos exclusivos. Nós precisamos manter firme a verdade que Deus está assentado no alto e sublime trono, e que Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele é o seu Pai e o meu Pai, quando cremos em Cristo Jesus, em nossa morte e ressurreição. E Deus sabe tudo, Ele vê tudo, e nada escapa ao seu controle. O Deus da Bíblia, meus irmãos, é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Então, crer num Deus despojado desses atributos é você prostrar-se diante de um ídolo e não diante do Todo-Poderoso. Você está me entendendo, meu querido irmão? Uma outra heresia que é bastante venenosa, que aparece aí no cardápio espiritual, é a tese de que podemos ser cristãos verdadeiros e ao mesmo tempo negarmos aí
a historicidade da Escritura. Isso aqui é um outro engano terrível. Então, irmãos, um cristão, muitas vezes ele tenta conciliar o cristianismo com aquela ciência que estão estudando agora já há muito tempo, com a evolução. E a evolução de Darwin, que trouxe. Mas o Darwin, no final da sua vida, ele converteu e creu no Senhor. Ele foi convertido. Então, irmãos, esse caminho aqui, que encontra para juntar essas duas vertentes que são irreconciliáveis, é negar a historicidade da palavra de Deus de Gênesis capítulo 1 e 2. Que foi Deus quem criou. Ainda tem muitos cristãos crendo que o mundo veio de uma evolução e não da criação. Eles não creem que foi Deus quem criou todas as coisas. Então, irmãos, como nós podemos sustentar a fé cristã, negando ao mesmo tempo a inerrância da Escritura? Não é apenas Gênesis 1 e 2 que falam sobre a doutrina da criação. Aquela tese de Francis Collins, ele ataca os fundamentos do cristianismo, pois a fé cristã tem como base primeira a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A palavra de Deus é pura, puríssima e restaura a alma. Não podemos negar uma parte e aceitar a outra ao nosso bel prazer. Essa vertente liberal que tenta minar a autoridade da palavra de Deus, ela não passa de morte. Morte, como disse lá, morte na panela. Toda verdade é verdade de Deus. A ciência sempre estará afinada com a verdade das Escrituras, pois ambas têm o mesmo autor, Deus. Então, a ciência muitas vezes vai para o extremo. Nós não cremos que o mundo veio do Big Bang, de uma explosão. O mundo foi criado pelo nosso soberano Senhor, o nosso bendito e amado Salvador Jesus Cristo. Porque, como diz a palavra de Deus, não foi só em Gênesis que fala que foi ele quem criou todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele, Cristo, criou todas as coisas, e criou todas as coisas para o seu Filho Jesus. Nós não podemos crer que o mundo ele veio de uma evolução. Aqui, muitos falam aí que os nossos ancestrais eram o macaco. Que absurdo é isso, né? Então, significa que o seu avô tinha rabo, seu avô era macaco. Você que está me ouvindo, você consegue crer que seu avô era um macaco? Que a sua bisavó era uma macaquinha? Isso é um absurdo, não existe. Temos que crer naquilo que a Bíblia está dizendo. Ainda que eu não creio, eu tenho que crer, porque foi Deus quem disse, e Deus não mente, porque a verdade é como a luz, onde ela chega, as trevas precisam bater em retirada. As trevas e a luz, elas não podem coexistir juntas. Então, por isso que a mesma mensagem que anuncia a verdade e ela combate o erro. Precisamos aí, hoje temos muitos xerifões aí no reino de Deus. Não, Deus não tem xerife na sua obra. A mesma verdade, a mesma palavra que anuncia a verdade, automaticamente ela está combatendo o erro. Jesus não apenas é a verdade e deu testemunho da verdade, mas ele, o próprio Jesus, ele denunciou de uma forma vigorosa o erro. Ele bradou contra o caldo mortífero do legalismo farisaico. Jesus ele denunciou a falsa religião dos escribas e fariseus. E o apóstolo Paulo também, de igual forma, ele combateu de uma forma firme as falsas doutrinas lá da sua época, o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Entende, irmãos? E os grandes reformadores do século XVI não apenas voltaram às origens da palavra, ao ensino dos apóstolos, mas também, de
de uma forma corajosa, eles denunciaram os profundos desvios da igreja apóstata. Hoje também, nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e o povo de Deus e rogar a Deus para que Deus traga regeneração para o povo. Hoje eles estão querendo reformar a igreja. A igreja não precisa mais de uma reforma. A igreja precisa de regeneração. Há crentes que precisam de salvação. Há evangélicos que precisam de ouvir o evangelho, o verdadeiro evangelho, e ser regenerado, e crer tão somente no Cristo crucificado, no qual as Escrituras apresentam. Há muito ensino hoje, irmãos, estranho, mas completamente estranho, às Escrituras Sagradas, sendo aí disseminado dentro do meio evangélico. O misticismo, ele campeia solto dentro do território evangélico. As pessoas são atraídas pela propaganda dos milagres a granel e seduzidas a colocar a sua confiança em substitutos baratos, desviando-se assim da simplicidade e pureza da fé no Evangelho de Cristo. Ah, meus irmãos, o Brasil, São José do Rio Preto principalmente, é um caldeirão racial. Nós somos uma miscigenação de raças. A pluralidade na nossa cultura ensejou também a pluralidade religiosa do nosso povo. Essa cultura religiosa brasileira, ela é um subproduto dos cultos afros, do kardecismo europeu, do catolicismo romano e da pagelança indígena. E todas essas vertentes religiosas estão aí estão aí eivadas de muito misticismo. Por isso que, para atrair as grandes multidões, muitas igrejas apenas elas trocam a embalagem do misticismo. Elas substituem os amuletos e os ídolos por outros símbolos que são tirados de dentro da Bíblia, mantendo, contudo, o mesmo misticismo intacto. Se uma pessoa tomava um banho de sal grosso na Umbanda, agora conta com um descarrego na igreja chamada evangélica. Se ela usava um amuleto para espantar os maus espíritos, agora ela usa óleo ungido ou bebe um copo de água orado por um homem de Deus. Então, irmãos, esses expedientes místicos estão aí em total desacordo com a pureza do evangelho. São ingredientes venenosos colocados dentro de uma panela e é dado para o povo de Deus beber. O povo está tomando veneno. Por isso que tem muitos crentes aí que não têm paz, crentes frustrados, crentes amargurados, crentes que estão se definhando. Agora, para todos aqueles que creram, que foram atraídos em Cristo, foram crucificados com Cristo, foram mortos com Cristo e juntamente com Cristo foram ressuscitados, esses homens e essas mulheres que creram na verdade da palavra de Deus, eles celebram a vida de Cristo, eles servem a Deus com alegria. Há muita paz no coração dessas pessoas, meus irmãos, porque são verdadeiros filhos de Deus. Mas deixa eu lhe falar aqui talvez o último, veneno letal, né, que tem aí matado muitas igrejas, que é o chamado liberalismo teológico. Aqueles que pensam que o liberalismo teológico ele é um fenômeno apenas do primeiro mundo, estão enganados. Irmãos, o liberalismo ele começou nas cátedras dos seminários e ele desceu aos púlpitos das igrejas e matou os crentes. Teólogos incrédulos começaram a ensinar nos seminários e pastores não convertidos subiram aos púlpitos atacando a veracidade da palavra de Deus. Uma falsa erudição veio a ser proclamada, mostrando que todos nós, filhos da ciência moderna, devemos remover os mitos do Novo Testamento. Aquele senhor, Rudolf Bultmann, ele negou o Jesus histórico. O liberalismo teológico produziu incredulidade, confusão e apostasia. Ele matou diversas igrejas. As igrejas mimadas pelo liberalismo perdem ainda hoje muitos de seus membros. As igrejas liberais, sem exceção,
acham-se em decadência. É por isso que tem tantos crentes falidos, buscando aí dentro das igrejas o ritualismo, o misticismo. Entende, irmãos? É subir monte, descer monte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro de muita gente vem do monte, mas o meu socorro, o socorro do Filho de Deus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É tão diferente, irmãos. Nós temos que ser um povo de olhos abertos. E um povo de olhos abertos é um povo que olha tão somente para a palavra de Deus, para o Cristo revelado dentro das Escrituras Sagradas, na expressão de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhar para Jesus, não é olhar para as circunstâncias. Não é você olhar para as coisas, mas olhar para uma só direção, olhando firmemente para Jesus Cristo e este crucificado. Ah, meus irmãos, por isso que quando nós afirmamos Cristo morreu, isso é história. Quando afirmamos Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é doutrina. E quando nós afirmamos que Cristo morreu, mas eu também morri com Ele, isto é experiência genuína de salvação, é experiência genuína de regeneração. Você pode crer nesse fato? Que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, você foi morto com Ele? Lá naquela cruz, a palavra fala em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ah, meus irmãos, como você precisa dessa experiência a cada dia. Cada dia, diz o apóstolo Paulo, eu morro. E na expressão de 2 Coríntios 4, verso 10... levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Isso é experiência de vida com Cristo, de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo autêntico, de um cristianismo, meus irmãos, que não faz barganhas com Deus. Olha, é alarmante percebermos que algumas igrejas e denominações evangélicas aqui da nossa cidade estão flertando com essa heresia perniciosa. Algumas já deram aí as mãos ao ecumenismo, como se verdade e mentira pudessem andar de mãos dadas. Professores liberais estão se infiltrando aí nos seminários das igrejas protestantes históricas sob o incentivo de uns e a omissão de outros. Irmãos, se não formos firmes na defesa da verdade, sabe o que vai acontecer? Em breve, esse fermento maldito levedará toda a massa. E uma das consequências mais danosas da influência liberal nos seminários é que as matérias do evangelismo e missões são praticamente excluídas do currículo. Esse evangelismo, nessa visão liberal e ecumênica, ganha contornos de proselitismo religioso. E eu ouvi um grande líder religioso em um programa de televisão, algum tempo atrás, conclamar evangélicos, católicos, espíritas e umbandistas a se unirem num clamor pela paz. Foi exatamente isso, um grande pregador, eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, mas ele chamou evangélicos, ele chamou católicos, espíritas, budistas, umbandistas a se unirem no clamor pela paz, porque eles não tinham paz. E quem não tem paz, meus irmãos, é perverso. A Bíblia é tão clara. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 57, os versos 20 e 21. Diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. E esse pregador chamava os umbandistas, espíritas, católicos, vamos nos unir para um clamor da paz. Você acha que Deus está nesse negócio? E foi lá multidões participar. Por isso que eles disseram o seguinte, que era preciso gritar aos ouvidos da nação. Porém, que não há unidade, meus irmãos, fora da verdade. O inclusivismo religioso que afirma que
toda religião é boa, todo caminho leva a Deus e que no final todos serão salvos, é uma mentira que nasce nos sucursais do próprio inferno. Vamos ficar advertidos contra esse veneno mortal, irmãos. Outro perigo aí que tem atingido as igrejas é a ortodoxia morta. Isso é fidelidade sem produtividade. Muitos pregadores pregam mensagens conservadoras, mas são como Gease. O cajado profético em suas mãos não pode ressuscitar os mortos. Homens mortos pregam sermões mortos, e os sermões mortos matam. De fato, um sermão sem o poder do Espírito Santo, ele endurece o coração. E muitos pregadores ortodoxos estão anunciando a letra da lei e não o seu espírito. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é viva e eficaz. Mas, infelizmente, há muitas igrejas que são ortodoxas. Essa palavra ortodoxa é o que tem a doutrina correta, mas não vivem o que pregam. Eles não falam nenhuma heresias, mas não vivem a verdade. Tem a virtude de não tolerar, como a igreja de Éfeso, os falsos mestres, mas também não vivem na prática do amor. Irmãos, há pregadores e líderes que são ortodoxos de cabeça e são hereges de conduta. Tem a mente cheia de luz, mas não tem o coração cheio do fogo da palavra de Deus. Está me entendendo, irmãos? Há pregadores que estão secos como um deserto. Por isso eles transformam pão em pedra, trigo em palha e alimentam o rebanho de Deus com o farelo do seu tradicionalismo religioso. Os pregadores são o maior impedimento para o crescimento da igreja. E o maior problema da obra são os obreiros. Por quê? Porque há pregadores cujos ensinos ou sermões são enfadonhos. Esses pregadores conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Eles conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Têm conhecimento, mas não têm unção. Têm luz na cabeça, mas não têm fogo no coração. E a vida devocional dos pregadores é muito pobre. Muitos ministros não oram, não choram, não têm o coração quebrantado e não amam ardentemente o Senhor e o seu povo. Porque sem oração, o pregador cria morte, não vida. E muitos pregadores possuem eloquência humana, mas não intimidade com Deus. Eles conhecem muito bem as Escrituras, mas não o poder de Deus revelado nas Escrituras. Como os fariseus, são rigorosos em suas mensagens públicas, mas permissivos em relação ao pecado em sua vida privada. A vida do pregador deve ser a vida do seu ministério. A igreja é o retrato do seu pastor. E normalmente, meus irmãos, a igreja nunca está à frente do seu líder. Se o ministro não arde no púlpito, os bancos ficarão gelados. E se não se acender uma fogueira no púlpito, os gravetos verdes jamais começarão a arder de verdade. Por isso que nós precisamos desesperadamente de um avivamento nos púlpitos e também nos bancos. Nós precisamos de uma volta à palavra de Deus e de uma volta aos joelhos dobrados diante do Senhor Todo-Poderoso. Precisamos unir o que nunca deveria ter se separado: doutrina e vida, ortodoxia e piedade. Porque a ortodoxia sem piedade produz um farisaísmo ossificado, um racionalismo árido, enquanto a piedade sem ortodoxia desemboca em misticismo pragmático. Irmãos, nós precisamos, de fato, voltar para a verdade, voltar para a palavra de Deus, crer em Cristo crucificado. Por favor, Nicodemos, ele era um homem, ele era mestre em Israel e não sabia de uma coisa simples, não sabia que era o novo nascimento. Nicodemos ensinava a Bíblia, pregava a Bíblia, sem contudo saber que era o novo nascimento. E novo nascimento é Deus lá naquela cruz, nos atraindo, lá naquela cruz, tirando o nosso velho coração, nos dando um novo coração.
Então creia que lá na cruz, no corpo de Cristo, você morreu e você ressuscitou. E que Cristo de fato é a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Que teu maravilhoso Espírito Santo traduz esta verdade aos corações. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, bom dia para vocês. Aproveite bem aí esse final de semana. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. mas